Então, agora vamos iniciar o nosso artigo 196, que fala aqui da saúde, tá? Então, olha só, o artigo 196, ele parece um artigo fácil, né? Esse artigo cai em tudo quanto é prova, eu nunca vi, tá? Ir pra prova sem saber o artigo 196 é assim, sem noção, tá? Porque aqui a gente fala do nascimento desse sistema e ele parece pequeno, parece fácil, mas na hora que ele cai na provinha, ele vem cheio de peguinhas, tá? Então, na verdade, eu sempre falo para os meus alunos, ler artigo, se lê em casa, não precisa de professor para ler artigo para você. Às vezes precisa de um professor para te explicar como que eles gostam de cobrar esse artigo e é essa a minha função aqui, tá? Te explicar esse artigo, tá bom? Então, eu vou falar aquilo que pode ser modificado, como que eles gostam de colocar aí como peguinha, se eles modificarem, se vai estar certo, se vai estar errado. Esse é o objetivo de explicar artigo por artigo, ok? Então, vamos lá, vem cá. Olha só. Por que o artigo 196 eu digo que ele é o artigo mais importante? Porque quando a gente fala do nascimento do SUS, o SUS nasce literalmente aqui, que é dentro dessa Constituição, né? Então, quem já estudou a história, estuda toda a evolução, tá? O processo histórico, mas esse processo histórico, ele não fala do nascimento desse sistema. A gente até idealiza esse nascimento, né? A gente fala lá do Welfare States, né? Do final da Segunda Guerra Mundial, que a Europa propôs que o Estado assumisse a responsabilidade dos seus, né? Só que o Brasil não faz isso. Depois a gente fala, né, do PIAS, que é o Programa de Interiorização, que ele fala do Estado assumindo a responsabilidade dos seus. Depois a gente fala de AIS, as Ações Integradas de Saúde, que vem e fala disso de novo. A gente fala do SUDES, que não é SUS, mas até então nada foi concretizado em relação a esse direito que nos é assegurado, tá bom? Aí sim, nasce a Constituição, 88. Então, lá no artigo 196, aqui no artigo 196, nós temos esse direito agora sendo assegurado por lei, que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Agora está sendo concretizado. Então, tudo aquilo que a gente estuda dentro da história, a concretização acontece só aqui, tá? Então, se falar de nascimento do SUS dentro da 8ª conferência, lá no SUDES, tá? Nunca, nunca, nunca. O nascimento é aqui, tá bom? Então, através da Constituição, nós temos esse direito adquirido por lei. Então, ele vem e fala, saúde é um direito de todos e dever do Estado. Agora sim, Estado, você que vai ser o responsável, tá? Então, agora, não é mais assim, ah, mas eu tenho dinheiro e você não tem. Então, se você não tem, tá fora. Não, agora, independente. Quem for pagar, quem não for pagar, todo mundo vai ter esse direito e o Estado que vai ter que arcar com isso, tá? Só que depois que ele fala saúde é um direito de todos, dever do Estado, ele fala como que isso vai ser garantido. E essa garantia que é dada aqui, ele diz que vai ser através de políticas sociais e políticas econômicas. Então, vamos entender. Porque se na tua provinha não tiver isso daqui escrito exatamente assim, políticas sociais e políticas econômicas, e sim de forma contextualizada, você vai ter que entender o que ele quis dizer. Quando a gente cita isso daqui, políticas sociais são essas políticas que são necessárias para a sociedade. Então, assim, quando a gente direciona a área da saúde, tá? Porque agora a gente está falando da saúde. A política do homem é uma política social, a política da mulher, a política do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização. Então, tudo isso são políticas sociais, tá? Então, tudo aquilo que for em pró à sociedade e que for necessário para a nossa saúde, nós chamamos de políticas sociais. Então, algumas provinhas, eles colocam, que saúde é um direito de todos, dever do Estado, mediante os nossos programas de saúde. Ué, professora, mas se tiver programas eu posso considerar? Sim, porque isso nós consideramos como políticas sociais, tá bom? Só que ele também cita as nossas políticas econômicas, tá? E essas políticas econômicas, elas são traduzidas no financiamento que é destinado para a área da saúde. Então, nas minhas aulas, se você já assistiu alguma aula minha, né, se você já me conhece aí de outros canais, né, de redes sociais, eu sempre deixo isso muito claro e muito nítido e o aluno percebe isso, o quanto que eu sou apaixonada por essa legislação, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, aí o aluno fala assim, meu pai tem gosto pra tudo, né? Até pra gostar disso. Mas por que eu gosto, né? Porque eu sou tão, assim, motivada a falar dessa legislação.
porque a teoria é tão bonita, eles pensaram em tudo. Então, quando você, né, começa a estudar e quando você vê que isso tudo foi escrito, né, de forma a possibilitar que desse tudo certinho, isso daqui é algo que caracteriza isso que eu estou falando, porque as nossas políticas, elas estão sendo garantidas, ou seja, os nossos programas. Mas se eu não garantir essas políticas econômicas, que é o dinheiro para que esses programas possam funcionar, nada ia dar certo. Então, eles foram, assim, muito inteligentes no sentido de vamos garantir os programas, porque os programas são necessários, mas também vamos garantir esse dinheiro, tá? Para que esse dinheiro possa ser destinado, né? E esses programas possam funcionar porque tem um dinheiro para que eles funcionem, tá? Então, a gente fala de políticas sociais, que são os nossos programas, mas de políticas econômicas, que é o dinheiro para que esses programas possam funcionar, certo? Aí ele continua, que visa o risco da redução de doenças. Então, quando a gente fala, né, visem a redução desse risco de adoecer. Como é que eu faço para que esse paciente não adoeça? Aí nós temos um termo, quem já assistiu a parte da história, já expliquei isso, porque lá na história a gente fala sobre isso, mas quem não assistiu, está só assistindo Constituição, vai entender agora. São aqueles termos que são próprios do SUS, né? Que eu sempre falo. A gente tem que utilizar a terminologia do SUS, que são esses termos. Não adianta eu utilizar outras palavras se lá na minha prova vão ter esses termos, tá? Então, quando a gente utiliza o termo de promoção, esse termo promoção significa que eu estou te orientando, eu estou te informando para que você não desenvolva uma doença. Então, promoção significa isso, orientar, informar, educar a população. Então, uma campanha, né? Quando a gente faz uma campanha para informar a população, a gente está fazendo uma promoção, tá bom? E toda promoção, ela visa uma prevenção, tá? Então, através de uma promoção, nós vamos ter o reflexo na prevenção. Essas palavras, elas andam sempre juntas. Então, exemplo, uma campanha de vacinação. A gente está prevenindo, né? Então, a gente orienta essa população primeiro, faz a promoção e depois vem o ato propriamente dito, que é a vacinação, que é uma prevenção. Então, a gente está prevenindo para que esse paciente não desenvolva a doença, certo? Então, quando a gente fala assim que visa a redução do risco de doenças, é para esse paciente não ficar doente, tá? Então, ó, redução do risco dele ficar doente. Então, como é que eu vou fazer para ele não ficar doente? Através da minha promoção e da minha prevenção. Ah, André, então significa que ele pode tirar isso, essa frasezinha, que visa a redução do risco de doenças e colocar através das ações de promoção e prevenção? Pode, ele já fez isso em várias provas, tá? Só que aí quando o aluno decora isso daqui, aí ele decorou que visa a redução do risco de doenças e lá tá escrito promoção e prevenção, ele, errado. Errado nada, meu cheiro, tá bom? Então, por isso que a gente precisa entender, tá? Contextualizar essas palavras para se mudar, se for alterado, você saber que tá certo, tá bom? Então, vamos lá. Que visa a redução do risco de doenças, promoção e prevenção. Só que ele continua. E outros agravos. Só que quando ele utiliza e outros agravos, significa que o agravo já aconteceu. Então, significa que a doença já se instalou. Então, primeiro, eu evitei para que esse paciente não ficasse doente, ok? Promoção e prevenção. Mas se ele já estiver doente, então o que eu vou fazer? Evitar outros agravos, tá? Ou seja, evitar com que esse paciente fique com uma sequela, evitar com que esse paciente seja um paciente crônico de uma doença que não tem cura, ou evitar que esse paciente vá a óbito. E como que a gente faz isso dentro do sistema? Quais são as palavras que nós utilizamos? Proteção e recuperação, tá? Então, a partir do momento que a doença já existe, a gente chama de proteção e recuperação. Antes da doença acontecer, a gente chama de promoção e prevenção. Então, se eu estou falando outros agravos, significa que ele já tem um agravo, que ele já tem a doença, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou protegê-lo. Então, a gente chama proteção. O que é a proteção? É a parte médica curativista, assistencialista. É quando a doença já foi instalada e eu preciso dessa intervenção.
Então, o médico vai tratar esse paciente, dar o diagnóstico e vai estabelecer, possivelmente, a cura desse paciente, tá bom? Então, nós chamamos de proteção. Eu vou proteger para que consiga a cura, ele não fique com sequela, ele não tenha nenhum agravo e ele não vá a óbito, certo? Só que, às vezes, claro que esse é o nosso objetivo principal, a proteção. Mas, às vezes, eu não consigo proteger esse paciente no sentido de eu não consigo estabelecer a cura. E aí ele fica com uma sequela. Então eu vou ter que ir para onde? Para recuperação, tá? Recuperação é quando eu não consegui estabelecer a cura, esse paciente, sei lá, ficou com uma sequela, ficou um paciente crônico e eu vou ter que continuar tratando ele, que a gente chama de recuperação, tá? Então por que eu tô explicando dessa forma? Porque aqui, quando eles querem colocar, né? Porque assim fica muito fácil, o aluno vem, decora esse artigo aqui, pronto, é pequenininho, ele sai feliz da vida. Só que na hora que ele vai fazer a prova não tá desse jeito, né? Aí manda uma mensagenzinha, professora, mas tu não me ensinou. Ensinei sim, meu cheiro, porque eu fui falando passo por passo, tá bom? Então, se na tua prova aqui, ó, redução do risco de doença, estiver promoção e prevenção, tá corretíssimo. E se aqui no local de outros agravos estiver a proteção e a recuperação, também está corretíssimo. Porque para evitar outros agravos, a gente só faz através da proteção e da recuperação, certo? Vamos mais. Ele cita que o nosso acesso é universal. E essa palavrinha eu já até comentei lá dentro do artigo 194, né? Um dos objetivos da Constituição. Só que esse universal lá estava se referindo à seguridade, então estava falando de todo mundo, da saúde, da previdência e da assistência. Aqui não, esse nosso acesso universal está relacionado apenas com a saúde, porque agora a gente só está abordando a saúde, tá? Então, quando eu falo acesso universal aqui, é acesso para todos, tá? Nessa assistência à saúde, independente. Se tu vai contribuir, se tu não vai contribuir, se tu é brasileiro, se tu é estrangeiro, qualquer pessoa que estiver dentro desse país vai ter esse acesso universal. Por isso que o sistema, o SUS, ele é visto como um dos maiores programas, né, em âmbito mundial. Os países, eles admiram demais esse sistema. Eles falam, caramba, como é que vocês conseguem possibilitar um sistema que seja universal para qualquer pessoa que estiver nesse país vai ter acesso a esse sistema, tá bom? Aí tem muito aluno que fala, ah, mas não presta. Pois é, mas a teoria existe, tá? Se não presta na prática, aí é porque o sistema não presta? Não, porque a teoria está aqui. É porque essas pessoas não têm compromisso de fazer com que ele dê certo. Aí é diferente, tá? São pessoas, são gestores. Mas a teoria, ela é linda, tá bom? Então, ele fala que o acesso é universal. André, eu posso tirar essa palavra e colocar acesso para todos? Pode, porque universal é isso, tá bom? E ele continua falando que é igualitário. Então, é nessa hora que eu também chamo muita atenção, porque se ele colocar o acesso é universal e equidade, tem nada a ver, meu cheiro, tá bom? Então, existe a palavra igualitário no SUS? Sim. Igualitário é a mesma coisa de igualdade, tá? Então, no SUS, a gente vai trabalhar os princípios do SUS lá no 8080, no artigo 7º, e um desses princípios é a igualdade. Então, eu já falei, quando tiver igualdade ou igualitário, que é a mesma coisa, é sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, tá bom? Equidade é outra coisa, tá? Então, aqui eu só posso utilizar o termo universal ou para todos, e igualitário, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, que é essa igualdade, tá? E aí, para terminar, ele fala que as nossas ações, esses serviços a serem prestados aqui, vai garantir o quê? A promoção, a proteção e a recuperação, tá bom? Ah, André, parece fácil. Pois é, parece fácil, mas isso daqui, olha só, o tempo que eu tô para explicar isso para vocês e as mudanças, né, as modificações que podem acontecer, tá? E aqui vai ser uma, tá bom? Que acontece muito. Ele costuma colocar isso daqui, ó, tudo bonitinho, mas cheira uma gracinha. Aí, quando chega aqui nessas 3 palavrinhas no final, é a hora que pega, tá? E aí, ai, professora, não sei por que eu errei essa questão, eu fui lendo, ela tava tão bonita, professora, né? Mas não se atentou ao final. Então, é assim. Quem já estudou história já vai entender um pouco mais, mas quem não estudou também, tá estudando só a Constituição, vai entender do mesmo jeito, tá? Quando a gente trabalha lá na história, a gente trabalha que essa palavra, ela existia, que é a promoção. A promoção é aquela educação em saúde que eu já expliquei, né?
que é orientar, informar essa população. Como que essa promoção foi feita? Através de Carlos Chagas, né? Carlos Chagas, ele era um dos alunos de Oswaldo Cruz e ele descobriu que ele tinha que informar, ele tinha que orientar essa população para que ela, né, entendesse aquilo que estava sendo feito, para ela também ajudar nessa prevenção que iria acontecer. Então, Carlos Chagas fala na nossa história, lá no período de 1923, ele fala dessa palavra de promoção, tá bom? Só que toda promoção visa uma prevenção. Então, aqui dentro dessa palavra, existe uma palavra grudada com ela. Não está aparecendo aqui, mas ela existe aqui, que é a palavra de prevenção. E um dos primeiros atos de prevenção que a gente tem aí no nosso... Um dos primeiros não, tá? Nós tivemos outros antes. Mas um bem reconhecido e bem comentado foi feito um por Oswaldo Cruz, que foi a vacinação antivaríola em 1904, tá? Então, isso foi um ato de prevenção, tá? Não deu muito certo, porque teve uma revolta, a revolta da vacina, mas a gente considera como um marco, né, nessa prevenção. Então, toda promoção, meus cheiros, visa uma prevenção. Aqui dentro tem a palavra, vocês não estão vendo, mas vocês têm que ter certeza que ela existe. Ok, nós já falamos que aqui não tem doença. Eu estou orientando para que esse paciente não desenvolva a doença, eu estou prevenindo para que essa doença não apareça. Só que, infelizmente, a doença apareceu. Então, aí vem para a palavra proteção, tá? Essa palavra proteção é quando já existe a doença instalada, nós já falamos sobre isso, né? Então, quando o paciente está doente, eu chamo de proteção. Ué, professora, mas se ele está doente, como é que eu vou proteger? Eu vou proteger para evitar agravos, né? Então, eu vou tentar estabelecer a cura dele aqui. E aí, Andréa, na nossa história existia essa proteção? Existia. Essa proteção, ela começou a existir a partir de uma lei que a gente chama Lei Eloy Chaves. Então, o Eloy Chaves, ele deu um benefício a uma categoria de profissionais que eram os ferroviários. Pô, André, mas eram só para esses ferroviários? Sim, mas já existia uma possibilidade aqui, tá? Dele ser assistido com um médico e receber um tratamento, tá? Que é a parte médica curativista. É quando esse médico tem esse papel nessa intervenção para que esse paciente não tenha um agravo, tá? Só que agora vem, meus cheiros, na nossa história, a gente só tem esses relatos de promoção e proteção. A gente não tem esse relato de recuperação. Por que a gente não tem esse relato de recuperação? Porque isso é uma política nova do SUS. Então, quando o SUS nasce aqui no artigo 196, ele fala assim, gente, espera aí, nós vamos proteger, bacana, para o paciente não ficar doente, o melhor. Tá, mas ele já ficou doente, então a gente vai proteger para que ele não tenha nenhum agravo. Mas, infelizmente, ele ficou com agravo, ele tá com uma sequela. E aí, o que a gente vai fazer? Ué, meu filho, entregar uma a Jesus, porque não tem o que fazer, não. Aí o SUS falou, peraí, como não? Então, a gente precisa trabalhar com a recuperação. Então, a recuperação é uma política nova, é só quando o SUS nasce. Então, se colocar que a promoção, a proteção e a recuperação, ela existia desde os primórdios, que a gente trabalhou em toda a história com ela, é erradíssimo. Isso não aconteceu, tá bom? Só que no SUS, a gente trabalha com aquelas terminologias, que são termos próprios do SUS. E eles amam tirar essas três palavras e colocar uma única palavra no lugar. Quem já estudou a parte da história sabe qual é essa palavra, mas quem está estudando só a Constituição ainda não sabe, possivelmente não saiba. Então, essa palavra, meus cheiros, é integralidade, tá? Essa integralidade, todas as vezes que você visualizar essa palavra integralidade, dentro dessa palavra você vai ter que encontrar essas três. Eu não falo de integralidade sem essas três palavras, não é integralidade, tá bom? Então, exemplo, como que eles amam colocar na prova? A saúde é um direito de todos e dever do Estado, mediante políticas econômicas e sociais que visam a redução do risco de doenças e outros agravos. O acesso é universal e igualitário por meio das ações de promoção e recuperação. Gente, não parece tão bonito isso na hora que você lê? Imagina tu lendo lá na prova lá do concurso, aquela tensão toda, aquela adrenalina toda, tu não ia marcar isso certo. Na hora tu ia marcar, meu cheiro.
Então agora não vai marcar mais. Porque na hora que você encontrar essa palavra, você tem que lembrar que você tem que ter 3 palavras e não só 2 palavras. Só que eles são tão terríveis porque eles deixam para modificar isso daqui nas últimas palavras. Você vai analisando ali tudo. Ó, nossa, eu tô lembrando da Andrea falando isso, isso, isso. Aí quando chega aqui, tu cansa, tu fala, não, tá linda, eu já vou marcar certo. Aí aqui no finalzinho, ele tira uma dessas palavras. Então, meus cheiros, tirei uma dessas palavras, tá errado. E aí um aluninho meu do online um dia me mandou, né, um comentáriozinho nas minhas redes sociais, falando, professora, errei essa questão por tua culpa, ainda me culpa, eu ainda sou a culpada. Eu falei, por que tu errou, criatura? Aí ele falou, professora, porque eu tava falando tudo isso e aqui no final falava de integralidade. E eu não estudei isso, eu estudei promoção, proteção e recuperação. Eu falei criatura de Jesus. E eu não falei que essas 3 palavras podem ser substituídas por integralidade. Então, muito cuidado na hora de assistir essas videoaulas, tá, meu cheiro? São esses detalhes que vão fazer a diferença. Por isso que prof fica aqui explicando o negócio aqui um século, para na hora da prova você ter essa percepção e não deixar passar despercebido isso, tá bom? Então, vamos lá justificar. Venha cá. Artigo 196, vou colocar aqui, ó, nascimento do SUS, nascimento do SUS. Então, se não souber esse artigo aqui, se joga, vai para a prova não, tá? Então, saúde é um direito de todos e é dever de quem? Do Estado. Garantido mediante políticas sociais, eu vou colocar aqui programas, para você lembrar dos programas da saúde. E econômicas, vou colocar aqui, ó, dinheiro, para você lembrar que isso daqui é a parte financeira, que visa a redução do risco de doenças. Como é que faz para o paciente não ficar doente? Através da promoção. E toda promoção visa uma prevenção, tá? E outros agravos, como é que faz? Se ele já tiver a doença, eu vou ter que protegê-lo, proteção, tá? E a recuperação também. Recuperação, não posso esquecer. O acesso é universal? Sim, então o acesso é para todos, certo? Igualitário, o que é igualitário? É a nossa igualdade no SUS, igualdade, escrevi errado. Vamos lá, igualdade. E igualdade, você vai lembrar, depois a gente vai estudar isso, mas já vou adiantá-los, tá? A nossa igualdade é sem preconceitos, preconceitos ou privilégios, privilégios, privilégios de qualquer espécie, tá? E aqui as ações e os serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Aqui dentro existe a palavra prevenção, você não está vendo, mas eu vou colocá-la aqui, tá? Para você enxergar agora. E aqui dentro da recuperação existe a palavra reabilitação. Você não está vendo, mas ela existe aqui. A gente vai trabalhar lá no artigo 6º, quando falar da saúde do trabalhador, essa palavra vai aparecer, tá? E a junção dessas 3 palavras, nós temos a palavra integralidade, certo? Integralidade. Essa é a palavra do SUS, tá? Também não vai para a prova sem entender essa integralidade. Obrigatoriamente, eu tenho que utilizar essas 3 palavras. Se eu não utilizar as 3 palavras, não é integralidade. A Andrea, então tem a hora que ele vai escrever só integralidade? Tem. E na tua cabeça, tu tem que lembrar das 3. Ah, mas ele precisa colocar promoção e prevenção? Não necessariamente. Tem hora que ele fala só promoção, a palavra igual aqui, ó, ele só colocou promoção. Mas eu sei que aqui dentro tem prevenção, porque elas andam grudadas, tá? E eu sei que aqui não tem doença, eu estou prevenindo, orientando para que ela não desenvolva doença. Aqui já existe a doença, eu vou te proteger para que você não tenha um agravo, mas infelizmente se você tiver um agravo eu vou para recuperação, tá? Estabelecer sua cura. Mas tem aquele paciente que vai precisar de uma reabilitação. Por isso que essa palavra reabilitação, ela aparece lá na saúde do trabalhador. Lá no 8080, quando eu for explicar essa lei, se tu for assistir essa aula, tu vai lembrar disso. Lá no artigo 6º, o parágrafo 3º, a gente fala da saúde do trabalhador. E lá ele fala promoção, proteção,
recuperação e reabilitação. Lá ele dá ênfase a essa reabilitação, tá? Porque esse profissional, esse trabalhador precisa voltar rápido para o trabalho. E aí, possivelmente, exemplo, ele vai precisar de uma fisioterapia, tá? É uma reabilitação, um exemplo de reabilitação. Ok, meus cheiros? Então, o artigo 196 parece pequeno, parece fácil, mas olha o tanto de coisa que pode ser modificada. E é isso que eles fazem, né? Os certames. Como a gente sempre tem que cobrar, mesmo a legislação já não tem mais nem o que ser cobrado, senão as questões ficam todas iguais. Então, o que eles fazem? Eles dão essas modificadas, tá? Para aquele aluno que não estuda dessa forma e só decora o artigo, ele não conseguir responder essa questão, tá? Mas agora aqui fica impossível, Belcheiro, não conseguir responder essa questão, tá bom? Então, olha só. Vou dar aquela pausa habitual, só para tomar aquela água, porque a professora que fala que eu nunca vi, né? Vocês já devem me conhecer. Se não, é assim mesmo, tá? A pessoa nem respira. E eu volto para o artigo 197, tá bom? Nosso próximo artigo aí dando sequência a esses artigos relacionados à saúde. É rapidão, já volto.